A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, Deus seja louvado. 16 de outubro de 2024, Deus é fiel, nos permite mais um dia para glorificar o nome dEle. Capítulo 22 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Agora Jesus está rumo à via dolorosa, Jesus agora está rumo ao Gálgota, ao Calvário, e agora vai começar aqui o processo onde Jesus vai até chegar na cruz. E nós vamos ver que a conspiração para matar Jesus já começa ali de muito tempo. Eles começaram a conspirar entre si pela inveja, por tudo aquilo que ele estava sentindo, aquele mútuo sentimento que eles tinham por causa de Jesus Cristo. E para que cumprisse a profecia, para que cumprisse o propósito do Senhor. Então aqui vai a conspiração agora a trama para matar Jesus e a conspiração agora vai ser armada e colocada em prática. Se você ler o capítulo 22, o verso 1 diz assim: a festa dos pães asmos sem fermento, chamada Páscoa, estava se aproximando. Então aqui aproximadamente, faltava 7 dias assim aproximadamente para chegar a festa da Páscoa, para chegar a festa dos pães asmos, e aonde seria Jesus crucificado com o propósito, né, de entregar sua vida por todos nós. Deus seja louvado. Então aqui vai continuar essa trama, vai ficar mais acirrada. Os chefes dos sacerdotes, os chefes da sinagoga, os líderes religiosos ali, eles vão procurar um meio de matar Jesus. Todavia, era o desejo do coração deles, mas eles estão procurando o momento certo. E a partir do verso 3, o pacto da traição. Judas agora entra nesse contexto. No capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, a gente vai ver que Jesus está à mesa. E aqui nós vamos entrar no espírito da Santa Ceia. Jesus aqui vai estar à Santa Ceia, sentado com seus discípulos. Então Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que fora um dos 12 discípulos. E Judas dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e aos oficiais do guarda do templo e negociou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos os satisfez. Eles estavam procurando um meio de matar Jesus, um meio de acabar com Jesus. E aí eles estão nesse desejo, nessa vontade de matar Jesus, e de repente chega Judas com o propósito de entregar Jesus para ele por valor de um dinheiro. Eles vão oferecer 30 moedas de prata. Judas vai aceitar, eles vão ficar satisfeitos, vai concordar, e Judas agora, presta atenção no verso 6, Judas aceitou e ficou aguardando uma oportunidade quando a multidão não estivesse ao redor de Jesus para entregá-lo sem tumulto. Então Judas agora estava à espreita, esperando o momento certo de entregar Jesus. Ele queria um momento que a multidão não tivesse ali para não impedir que aquilo acontecesse. Qual seria o melhor momento que ele acharia para entregar Jesus? Quando Jesus estivesse no Getsemane, no lugar da oração, no lugar da prensa, onde Jesus estivesse afastado para orar, para entrar em oração, porque o hábito de Jesus era esse: de dia ensinava, à noite passava orando. Jesus tinha o costume de orar e costumava orar no Getsemane, no Monte das Oliveiras. Então ele sabia onde encontrar Jesus. O traidor, ele está no ambiente. O traidor sabe onde é o ambiente. O traidor sabe aonde encontrar. Então muitas das vezes a gente se decepciona por não entender que o traidor, ele está no ambiente. Ele não caiu e gritou, tá? Não saiu rolando pelo chão demoniado, não. Ao contrário, quando Satanás entrou nele, ele saiu para vender Jesus. Saiu andando, não saiu rolando nem gritando. Então a gente precisa compreender isso. Tem vários meios de demônio possuir a pessoa. E um desses meios também é possuir, porque aqui o verso 3 diz que Satanás entrou em Judas. Se entrou dentro de Judas. E aqui saiu e o influenciou. Satanás sempre está na defensiva, influenciando pessoas, circunstância, até a natureza ele está influenciando para atacar, para impedir que o propósito se cumpra. E assim ele estava fazendo. Ele usa pessoas, ele usa o ambiente, ele influencia para tentar impedir que o propósito se cumpra. Esse era o objetivo de Satanás. Ele estava usando elementos da natureza, ele estava usando tudo para tentar impedir o propósito de Jesus, para tentar impedir o nosso Senhor, parar o nosso Senhor. E Judas dirigiu
Você vai ver que quando ele entra, nesse momento que ele entra, que Satanás entra em Judas, é o momento que Jesus fala: aquele que põe a mão no prato comigo, esse trairá. E quando Judas coloca a mão no prato, o Senhor molha o pão ali no bocado, dá a ele, e o Senhor diz para ele: apressa-te para fazer o que tem que fazer. E Judas sai apressado para trair Jesus. Lê lá Evangelho de João, no capítulo 13. Judas sai apressado para cumprir o propósito, para trair. Vamos lá, talvez a sua pergunta seja: mas missionária, se Judas não tivesse traído Jesus, como seria o propósito? Deixa eu te dizer, o que está escrito é que o filho da perdição, aquele que veio preparado para isso, se Judas não tivesse traído, um outro discípulo ia trair. Um outro discípulo ia ser o traidor. Se não fosse Judas, seria outro. Judas, ele tinha a bolsa de dinheiro. Você vai ver que o mau caratismo de Judas já vem lá. Judas pegava dinheiro, Você pode ver que os ambientes de oração, você não via Judas estar orando. Não fala que Judas estava... Ele estava no ambiente, mas o texto não diz que ele estava orando. Pode observar que quando Jesus ia orar, Jesus chamava os 3 mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram os que mais estavam orando. Você vai ver que mesmo Pedro indo para o ambiente da oração, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Aqui no texto vai dizer que Pedro traiu Jesus 3 vezes. Que ele sabe que Pedro diz para Jesus: Senhor, eu vou até a morte contigo. Lê lá, João capítulo 13. Eu vou até a morte contigo. Mateus também, está escrito. Mas quando chegou o momento, Mateus traiu. Judas também traiu. Judas negou, Judas traiu, Pedro negou e Pedro traiu. A diferença entre os dois é que em Pedro houve arrependimento e em Judas houve remorso. E remorso não é arrependimento. Remorso não traz transformação. Remorso não traz mudança de caráter. Remorso não traz uma transformação na vida. Então a diferença entre Pedro e Judas é essa. Judas teve remorso, Pedro teve arrependimento. Por isso Pedro foi restaurado e Judas se matou. Não quis a restauração, não se perdoou. Porque o remorso faz isso, a pessoa não se perdoa. E aqui Jesus agora senta à mesa, vai instruir os discípulos, vai dividir o pão na ceia com eles, vai instruir na ceia do Senhor a partir do verso 19, e tomando o pão, havendo dado graças, partiu e serviu aos discípulos. Partiu e serviu aos discípulos, recomendando isto: é o meu corpo oferecido em favor. Você vai achar esse texto aqui, Mateus capítulo 26, versículo 20, Mateus capítulo 26, versículo 25 e 30, Marcos capítulo 14, verso 22 e 26, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 ao 25. Nós vamos ver esse texto aqui, que Jesus vai partir o pão, depois vai pegar o cálice. Então aqui uma instrução para a Santa Ceia. Em alguns lugares, muitas pessoas ceiam toda semana, né, todo domingo. Outras igrejas de 15 em 15, outras de 20, outras de 30 dias, aonde eu congrego, se faz a ceia com 30 dias, né? Em 30 dias de cada mês, todo primeiro domingo do mês, toda primeira terça do mês, no nosso ministério é assim. Então, em cada lugar, às vezes é no domingo, às vezes é no sábado, então cada um vai de acordo, mas o importante é estar ceando. No tempo aqui dos discípulos, no tempo de dos discípulos depois de Jesus Cristo, eles ceavam todos domingo, que era o primeiro dia da semana, eles ceavam todo domingo eles partiam o pão e faziam uma ceia, tanto que Paulo escreve as cartas aos Coríntios falando sobre isso, né? Que eles perderam o propósito. Muitos hoje também perderam o propósito, né? O significado que sentar à mesa do Senhor. Irmãos, eu acho que é o momento mais importante do mês, para mim, é quando eu sento à mesa com o Senhor. O momento mais importante é esse. E o que o diabo tenta fazer hoje, atualmente, é impedir que o crente sente à mesa para cear, para partilhar daquilo que é muito precioso para nós, que é o sangue de Jesus e o corpo de Jesus. Um propósito de lembrar o sacrifício que ele fez na cruz por nós, amém? Então o plano de assassinar Jesus estava em andamento agora, e ali Jesus vai sentar à mesa, vai instruir os seus discípulos, vai ensinar que quem quer ser o maior tem que ser o menor, tem que ensinar a aprender a servir. Jesus vai dar o exemplo de servir, Jesus vai amarrar, né, aquela toalha na sua cintura, vai aqui, em Lucas não narra esse texto, eu estou narrando porque está nos outros evangelhos, como a gente já leu junto, né, então eu estou narrando por isso, mas aqui no evangelho de Lucas não está escrito, mas eu estou unindo um com o outro. E aí Jesus vai dar o exemplo de como ser servo, de servir. E aqui entre eles vai ter uma discussão entre eles. Quem deveria ser considerado mais importante? Quem dentre os 12 discípulos ali deveria ser considerado mais importante? Nós caminhamos com Jesus, nós fazemos milagre com ele. Então quem é o maior? Não, sou eu, Pedro. Não, sou eu, Lucas. Não, sou eu. Um queria ser maior que o outro. E Jesus agora vai ensinar sobre quem é maior no reino de Deus. É aquele que se faz menor, é aquele que se faz servo. A gente sabe que quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ali no capítulo 50 do livro de Gênesis, ele vai inverter as mãos para abençoar. José vai falar com o pai, pai, sua mão está investida. Ele, não, meu filho, é porque no reino de Deus
o maior servirá o menor. Na ordem do céu é diferente da ordem da terra, irmãos. Então, se você quer ser o grande, seja o menor da casa. Se você quer ser visto, se esconda que Jesus te faz aparecer. Amém? Deus é bom. Então, aqui Jesus vai instruir eles também. Jesus vai predizer a traição, vai falar sobre o traidor, Simão. Simão vai falar sobre o que o diabo quer, que o diabo recebeu autorização para peneirar ele, mas o Senhor rogou, o Senhor intercedeu por ele, para que a fé dele não se esgotasse. Irmãos, é um perigo. Eu lembro que eu já contei isso aqui em algum vídeo, mas eu vou repetir isso aqui novamente nesse vídeo. No verso 32 aqui está dizendo assim, ó, eu, entretanto, roguei por ti para que a tua fé não se esgote, tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Quando você tiver convertido, quando você for forte, fortaleça aquele que está fraco. Converta aqueles que ainda não se converteu. Eu lembro que um período, há uns 5, 6 anos atrás, eu lembro que Deus usou um servo do Senhor, um profeta dele, e falou comigo que Satanás tinha me pedido, mas o Senhor não tinha autorizado. E eu ali, né, fiquei, aqui é barulho de carro passando, e eu dei uma paradinha que meu esposo chegou ali. E aquele barulho, que é barulho de moto passando, irmãos. E ali naquele período ali que tava naquele, sabe, o Senhor usou esse profeta, falou comigo, e eu fui pra casa, eu falei, meu Deus, eu devo estar mesmo, o inimigo deve estar com muito ódio de mim, porque pra pedir, nem para me pedir, mas o Senhor não permitiu. E eu fiquei com aquilo na minha mente, fiquei me achando, né? Falei, graças a Deus, tô na posição com Jesus, tô na posição com Deus, né? E tudo bem, passou-se um tempo, mais ou menos aproximado, quase 2 anos passou. E um dia eu dobrei os meus joelhos para orar, eu tava orando, não lembro nem se eu tava no propósito, não consigo lembrar, eu sei que eu tava orando, dobrei os joelhos, fui orar. E o Espírito Santo bradou no meu coração naquele momento, falou assim, lembra quando eu usei o meu servo para te dizer que o adversário, o seu inimigo queria te pediu e eu não entreguei você na mão dele? Sabe por que eu não entreguei? Porque se eu tivesse te entregado, você tinha desviado. Você não estaria aqui orando. Irmãos, eu chorei naquele dia. Chorei naquele dia porque quando eu ouvi o profeta, o servo do Senhor, falar isso comigo, eu achei que era porque eu tava, né? Mas o Senhor mostrou para mim que se não for ele, irmão, se não for a misericórdia dele, a gente não estaria aqui, não teria fé, não estaria de pé, não estaria crente, não estaria servindo ele. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Nós não temos a força. Tem pessoas que se acham super crente, as super mulheres, os super homens. Não, para com isso. Nós só estamos aqui porque ele está cuidando, ele que está nos fortalecendo. Nós não saímos da presença dele porque ele tem nos sustentado, ele tem nos dado força. Então saiba disso, é a alegria dele que nos traz força. A nossa alegria que vem da força de Deus. Para, não se sinta melhor que ninguém. Saiba que nós somos pequenos. Quem está de pé, cuide para que não caia. Saiba que nós somos pequenos. Se não for ele, a gente não suporta. E depois disso aí foi uma grande experiência que eu tive com Deus. E ele, a partir daquele momento eu entendi. É por isso que o texto bíblico diz, não sei se está em Coríntios, diz assim, quando nós nos sentimos fracos, aí que nós estamos fortes. E Satanás, o Senhor, usa a nossa fraqueza para nos fortalecer. E o diabo não, ele usa a nossa fraqueza para nos derrubar. Então entenda isso, o Senhor é fiel. E aqui Jesus agora vai cumprir o seu propósito. O verso 30 diz assim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentais em tronos para governar as 12 tribos de Israel. Aqui, Jesus está mostrando o futuro. Jesus está apontando para eles o propósito do Senhor para a vida deles. No verso 24, eles estão querendo saber quem é considerado o maior na terra, aqui, nesse tempo terreno. E Jesus está mostrando para eles o futuro, apontando para eles o futuro. Vocês serão governantes das 12 tribos de Israel. Vocês irão governar, vocês serão governadores no meu reino. Então não brigue para ser alguém aqui na terra. Não brigue, não ultrapasse, não puxe tapete de ninguém. Não queira ser grande aqui, queira ser grande lá, porque é lá que eu preparei para vocês uma morada. Então preste atenção. O propósito e o futuro está na glória, irmão. Marcha aqui, caminhe aqui, trabalhe aqui, faça a vontade do Senhor aqui, mas fique com a cabeça no céu. Louvado seja Deus. Jesus sai para orar. Jesus agora nos ensina a lutar pela vida e pelo reino de Deus, do verso 35 até o verso 38. Jesus vai instruindo eles para que eles venham a lutar pela vida e venham a lutar pelo reino. Aprenda isso, nós precisamos lutar pela vida e pelo reino de Deus. Jesus agora sai para orar no Monte das Oliveiras, né? E quando Jesus vai chegar lá, no lugar da oração, chegando no lugar, Jesus instruiu, orai para que não venhas cair em tentação. Só que quando Jesus vai se afastando para orar, os discípulos dormem, por 3 vezes Jesus vem e eles estão dormindo.
E Jesus os chama. O verso 46 diz: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não venhais cair em tentação. É necessário, irmãos, nós estarmos em oração, em constante vigilância para não cairmos em tentação. Parece que não, mas a tentação do pecado vem em coisas pequenas, vem em detalhes pequenos. E nós precisamos compreender que nós precisamos ficar na vigilância. A partir do verso aqui 47, ele está no lugar do Getsemane, lugar da oração, lugar da prensa, e um dos 12, que é Judas Iscariotes, que vai chegar para trair Jesus, chega à noite com os soldados, ali Pedro puxa a espada, corta a orelha de Malco, o Senhor coloca no lugar, diz que quem pela espada morrerá, e Jesus vai destruindo, mesmo no meio ali, naquele momento que Jesus está sendo entregue, traído, que com um beijo, com um ósculo, né? Judas beija o rosto dele, trai com um beijo, trai o filho do homem. Jesus ainda assim tem o cuidado de zelar por Pedro, cuidado de zelar por aqueles que estão em volta dele. Qual é a espada que nós carregamos? Pedro tinha uma espada, Pedro caminhava com Jesus e tinha uma espada guardada. E qual é a espada que nós estamos carregando, né? Pedro corta a orelha de Malco e Jesus dá um basta naquele momento, restaura novamente a orelha de Malco, e era o momento agora das trevas agir. Irmãos, a vida de Judas, assim, eu paro para analisar um pouquinho sobre Judas. Judas, ele caminhava com Jesus, ele estava nos ambientes espirituais, ele carregava a bolsa de dinheiro, ele era o tesoureiro, ele era um homem de confiança, porque para ter a bolsa de dinheiro, para ser o tesoureiro da igreja, tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa de caráter. Presta atenção. Um pastor, um líder da igreja, ele não dá a direção, a bolsa da igreja, dos valores, do dinheiro, para uma pessoa que não tem caráter. Sempre vai ser na mão de alguém que dá testemunho de honestidade. Então, Judas, ele tinha um testemunho entre os discípulos e entre Jesus. Só que Judas disfarçava muito bem no ambiente. Porque o texto diz, aqui em João capítulo 18, o texto diz no verso 2 assim, ó, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com os seus discípulos. Preste atenção, o traidor conhece bem o ambiente. Ele frequentemente estava no ambiente da oração. Precisamos, irmãos, permitir que o Senhor trate o nosso caráter. Permitir que o Senhor trate por dentro, limpe, nos trate por dentro. Porque tem muita gente no ambiente da oração, tem muita gente no ambiente espiritual, que o caráter não foi tratado, que a vida não foi mudada. Uma aparência, parece que vive uma vida mostrando ali uma aparência de que foi transformado, mas não foi. Judas vivia uma vida de aparência, e no momento certo, Judas, ele traiu o filho do homem. Preste atenção, poderia ser qualquer outro discípulo, mas quem foi? Foi Judas, porque Judas já mostrava falha no seu caráter desde o início. Desde o início. Se tem falha no seu caráter, permita Deus trabalhar. Se tem falha em você, permita Deus transformar, porque as quedas atuais e no tempo de Jesus era isso. Era as falhas de caráter que o ser humano tem e que não deixa Jesus tratar. Jesus está aqui e Ele quer nos tratar, Ele quer nos limpar, nos purificar de nós, tirar de nós todo o erro, todas as falhas, mas isso é necessário uma permissão. É necessário uma permissão. Então eles vão levar Jesus à casa de Anás. Quem é Anás? Anás era um dos sacerdotes, um dos líderes que já estava aposentado. Anás não estava na cadeira. Quem estava na cadeira era Caifás, o seu genro. Mas quem comandava era Anás. É assim, muitas vezes tem pessoas nos dias atuais na cadeira, mas quem comanda não é ele. Quem comanda é um filho, quem comanda é uma esposa, quem comanda é alguém, quem comanda é o bolso de uma das ovelhas que ganha bastante, então por aí vai. Assim foi nesse momento aqui, esse líder aqui, esse homem já não estava mais na cadeira, observa que eles prendem Jesus à noite, que já estava fora da lei, errado, leva para a casa de Anás, para depois levar para o templo na manhã seguinte. Quer dizer, eles passam uma noite a interrogar Jesus, porque o que eles queriam era matar, sair já com decreto de morte para Jesus, com decreto de morte, mas eles não conseguiram ali, porque haveria de se cumprir todo o propósito que o Senhor tinha estipulado para que Jesus vivesse. Mas Pedro contradisse o homem. Eu não sou. Por quê? Pedro aqui agora vai negar Jesus 3 vezes. Primeiro, uma criada vai ver ele sentado, vai olhar para ele e vai dizer, este homem estava com eles. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou, tu
também és um deles. Mas Pedro contradisse ao homem: não sou eu. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem identificou com toda certeza, também este estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que estás falando. A criada vai olhar fixamente para Pedro. Fixamente para Pedro. Este homem também estava com ele. Lá no Evangelho de João vai falar, ele é igual, você fala igual, você parece com ele, você tem a forma dele. Porque os discípulos de Jesus falam como Jesus, anda como Jesus e vive como Jesus viveu. Nós parecemos com o mestre, irmãos. Nós temos que parecer com Jesus. Nós temos que ser a imagem e semelhança dele na terra. Então aqui, eles olharam para Pedro, mesmo que Pedro não queria se identificar, mesmo que Pedro não queria aceitar, Pedro não tinha para onde correr, porque Pedro era a imagem dele, de Jesus. E querendo se esconder ou não, Pedro seria visto. E Pedro vai negar Jesus 3 vezes. E ele vai lembrar que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele trairia. E quando ele diz mais uma vez, pela 3ª vez, que ele não conhecia, olha o que diz o verso 61. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos, e então Pedro se lamentou da palavra que o Senhor lhe havia predito. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro retirou-se dali e chorou amargamente. Esse amargamente aqui trouxe arrependimento. Já fez algo que você entristeceu o coração do Senhor e você se arrependeu? Eu lembro que um período da minha vida eu fiquei muito chateada com a perseguição que eu estava sofrendo numa igreja. De algumas pessoas, era covarde mesmo. Estavam fazendo uma covardia muito grande com meus filhos também. Eu tive um dia que eu cheguei, eu tinha 1 ano e pouco de crente, quase 2 anos de crente, ia fazer 2 anos de crente ainda. Me deu aquela ira, que não foi santa, não foi santa, foi ira mesmo. Falei, não quero mais ser crente, eu vou me vingar desse povo todo, eu vou chegar lá na igreja hoje, e eu vou chegar a cadeira na cara de um, e sabe? E falei, hoje eu não sou mais crente, fui para a igreja naquela intenção de resolver aquela situação ali. Falei, eu vou resolver isso. Mas eu fui com tanta fúria, com tanta raiva para a igreja no meu coração. E fui decidida ali, decidida mesmo, acabar com aquela situação, com aquela perseguição que eu estava sofrendo, com a perseguição que meus filhos estavam sofrendo, que meus filhos estavam passando terrível. Minha filha não queria mais ir na igreja, meu filho não queria mais. Minha filha só ficava presa dentro de casa, no quarto. Meu filho também só vivia triste, chorando. Foi uma situação terrível. E aquilo começou a mexer muito comigo. E eu quis resolver com a minha própria mão. Falei, eu vou resolver essa situação hoje. De hoje não passa. Eu não sou mais crente, não quero saber mais de igreja. Tinha 3 dias que eu não ia na igreja. 3 dias que eu fiquei sem ir na igreja. E falei, hoje eu vou lá na igreja e vou resolver essa situação. Fui. Me arrumei e fui pra igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, foi uma das experiências que eu tive com Deus. E quando eu fui chegando na porta da igreja, saí de casa determinada no meu coração, resolver aquela situação. Quando eu fui chegando na porta da igreja, o obreiro que estava orando, ele orava falando assim, Isaías 53, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E ele não abriu a boca. E aquele homem orava, e ele ia falando, Isaías 53, aquilo foi penetrando na minha alma. E eu já entrei na igreja chorando, pedindo perdão a Deus. Eu me senti tão envergonhada naquele dia. Eu senti tanta vergonha do Senhor. E aquele homem orava narrando o sofrimento de Jesus na cruz, o sofrimento, tudo que ele viveu por mim, por você. Me deu uma vergonha tão grande, irmãos, um arrependimento, um amargo na minha alma, amargamente naquele dia eu me arrependi. Me arrependi de ter ficado aqueles 3 dias sem ir no culto, porque eu tava com raiva, que eu queria resolver aquela situação com as minhas mãos, porque eu queria vingança, eu queria desejo de vingança no meu coração. Aquilo foi, eu chorei o culto todo, eu pedia muito perdão a Deus. E eu lembro que naquele dia Deus tomou uma irmã e a irmã veio falar comigo. E a palavra do Senhor não foi conforto, a palavra do Senhor não foi eis que eu perdoo, não. A palavra do Senhor foi assim, continue calada. Eu pensei que Jesus ia ali me confortar. Jesus mandou eu continuar calada. Então a gente precisamos entender, irmãos, tem coisas, eu já fiz isso e eu não me arrependo mais, eu não tenho vergonha, não tenho mais esse sentimento amargo, mas graças a Deus arrependimento tenho até hoje, mas falo com o Senhor, passo o que for, Senhor, não quero mais sentir aquilo que eu senti. Eu sentia desejo de vingança, eu sentia tanta raiva no meu coração, e isso durou dias, eu passei muitos dias triste, porque eu tive esse desejo no meu coração. Hoje eu conto assim, sem
né, dificuldade, porque já se passou já 6 anos, mas foi muito triste até eu conseguir ali passar aquela etapa ali daquilo que eu vivi. Foi um período muito triste, porque eu sentia muito ódio no meu coração e eu queria vingança, e quando eu entrei naquele dia eu novamente me converti. Foi mais um dia da minha conversão a Jesus Cristo. E depois daquele dia eu nunca mais tive essas crises de querer resolver problema com as minhas mãos. Não, tudo eu compreendo que quando Jesus permite esses ataques aí, Jesus está levantando professores para me ensinar. Eu tinha 1 ano e pouco e fazer 2 anos de crente, mas foi um processo muito difícil, mas eu louvo a Deus porque eu senti, eu chorei amargamente e tive esse arrependimento verdadeiro no meu coração. Não sei se você já fez algo que entristeceu o Senhor. Se você quiser contar nos comentários, fica à vontade. E a gente vai estar glorificando o nome do Senhor, porque em nós houve arrependimento. Muitas pessoas fizeram outras coisas, talvez piores, né? Ou talvez menores, ou talvez foi uma situação assim, pequena aos olhos do homem, mas grande aos olhos de Deus, porque o Senhor não vê como o homem vê, nunca esqueça disso, tá bom? Deus não vê como o homem vê. Então eu louvo a Deus por isso. Jesus agora é humilhado, torturado pelos soldados. E detalhes, os soldados aqui que prendem Jesus são soldados judeus, não são romanos, tá bom? São soldados judeus ali, para se cumprir toda a profecia. E vendiam os seus olhos, vendavam os seus olhos, batiam, né? E profetizava: quem te bofeteou? Adivinha agora quem te bateu? Era a zombaria que faziam com Jesus. Diante disso, Jesus foi levado aos líderes, diante de Caifás, que estava na cadeira, mas não era ele que mandava, e Jesus ali agora vai ser interrogado por eles. O verso 71 diz assim: diante disso, exclamaram todos: porque precisamos de mais testemunha, posto que acabaram de ouvir a confissão da sua própria boca. E Jesus diz: vós dizeis que eu sou. Jesus confirmando que ele era o Filho do Homem. Então aqui vai entrar o capítulo 23, não vai ser hoje, amanhã, em nome de Jesus, e nós encerramos aqui. E eu louvo a Deus por você, pela sua companhia, por esse canal Desperta Crente, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sou grata a Deus, seja grata a Deus também, e prossiga para o alvo, e o alvo é o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele nós não conseguiremos chegar adiante. Então, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Pede a Deus a força para você continuar, porque a gente não sabe o amanhã, mas o nosso Deus sabe. Então, vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos mantenha de pé, firme, para quando chegarmos diante dele, nós estarmos de pé, irmãos, de pé, e nós estamos à direita dele, para que o nome dele continue sendo glorificado na minha vida e na sua vida. Você tem espada escondida? Lança essa espada fora. Você tem mágoa no seu coração? Pede a Deus para limpar. Pede a Deus a cura de tudo aquilo que você já viveu, já passou, para que o nome dele continue sendo glorificado. Não deixa Satanás inflar o teu coração, encher teu coração de raiva, mas pede a Deus a cura na sua alma, porque o que nós precisamos atualmente é nos arrependermos todos os dias para que nós conseguimos chegar na glória. Não esqueça, é os últimos minutos da igreja na terra e nós não podemos perder o céu agora. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus é bom. Eu sou grata ao Senhor por este canal, pela sua vida, no nome de Jesus. Senhor, eu louvo ao teu nome santo por essa oportunidade, ó Pai. A cada dia que nós sentamos aqui, podemos gravar esse vídeo. É o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. E eu te peço força agora neste momento. Eu te peço que o Senhor nos dê a alegria de podermos continuar firme. O Senhor sofreu naquela cruz, ó Pai, pelo pecado dos meus irmãos. E por isso nós estamos aqui sendo grato ao Senhor pela salvação, pela vida eterna, pelo poder, ó Pai, que o Senhor nos concedeu de viver uma vida debaixo do teu poder, do teu Espírito. Senhor, debaixo desta promessa poderosa, nós somos gratos ao Senhor. E assim eu creio, Senhor, que a força, o renovo, o Senhor tem nos dado a cada manhã. Permaneça conosco, nos ajudando a prosseguir na caminhada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.